Nossa sessão. Esta conferência será gravada agora. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão desta segunda Câmara, solicitando a direção de plenário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2021, às 10 horas, foi realizada a sessão ordinária da segunda Câmara desta Corte de Contas, na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto convocado Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente convocou o senhor conselheiro substituto Alberto Pires para compor o quórum. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 461/2016, TC 10.193/2016, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos 078 a 084. TC 15.093/2014, contrato. Aprovada a resolução 015. Relator, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 17.185/2012, TC 545/2013, aplicações de multa. Aprovados acordos 085 a 086. TC 13.673/2012, retirado de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo discussão, submeto a votação. Conselheira e conselheiro, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Na ordem do expediente, na ordem do dia, concedo a palavra para Vossas Excelências. Não tendo assuntos para a ordem do dia, passamos à ordem do dia, perdão, para relatar pela ordem a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, está me ouvindo bem? Ouvindo bem, né? Bom dia a todos. Eu tenho a relatar, presidente, neste momento, alguns processos. O primeiro vai ser o processo TC, de número 2326 de 2014. É um processo que trata de um contrato de número 2329, aliás, número é 2330 de 2013 e 2329 de 2013 também, todos celebrados entre o Fundo Municipal de Assistência Social de Arapiraca e as empresas Machado Armarinhos Limitada e Boaventura Cabral de Melo, respectivamente, tendo como objeto a aquisição de material de consumo destinado à realização das atividades contidas no plano de manutenção das ações do Programa de Atenção Integral à Família. Há exemplos de papéis, canetas, pastas, colas, grampos, envelopes, entre outros, em conformidade com as especificações constantes no termo de referência e as condições estabelecidas no edital e seus anexos, de acordo com o disposto em sua cláusula primeira, com prazo de vigência até o termo do exercício de 2013. O procedimento administrativo adotado para que fossem firmados os mencionados contratos foi o pregão eletrônico sob o número 43 de 2013, tendo sido atendidos os normativos legais vigentes à época. O valor global dos contratos foram R$ 39.740 e o outro foi de R$ 39.880.
R$ 1.076,76. Após ouvidos os órgãos técnicos desta Casa, bem como a realização de diligências, objetivando o esclarecimento do feito, o Ministério Público de Contas se manifestou conclusivamente nos autos, tendo exarado o parecer de número 112, de 2021, da lavra da procuradora Estela Mero Cavalcante, opinando pela regularidade com ressalva dos contratos em apreço. Senhor presidente, senhor conselheiro, esse é um breve relatório. A palavra do doutor Eide, por favor. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, houve a manifestação do Ministério Público por intermédio do parecer 112 de 2021 e a única ressalva trazida na análise ministerial foi no sentido de que o pregão presencial, hora em análise, ele conteve alguns itens que foram adjudicados por lote. E o Ministério Público entendeu também, em consonância com o já simulado do Tribunal de Contas da União, na súmula 247 do TCU, que tanto quanto possível deve ser feito pelo ente licitante, contratante, a divisão dos objetos por item, de modo a ampliar a competitividade. Independentemente disso, também como se trata de uma licitação que foi feita em 2013, o Ministério Público entendeu por bem opinar pela regularidade da contratação e fazendo essa ressalva de que deve ser observado, tanto quanto possível, a divisão do objeto licitado por itens e que seja notificado o gestor para evitar que nas contratações futuras haja esse agrupamento por lotes, salvo nas situações em que o gestor comprove que economicamente é mais interessante para a administração pública, tendo em vista a necessidade de agrupamento de itens, a adjudicação de objetos por lote. E também pedindo que seja feita nessas licitações a análise também, nos casos em que haja a adjudicação por lotes, que seja feita também a análise dos preços unitários de cada item, de modo a verificar que, mesmo individualmente, cada um deles está com o preço compatível com o preço praticado em mercado. São essas as considerações e o opinativo do Ministério Público no presente processo. A palavra à relatora. Então, com base na documentação constante nos autos e ainda a opinião técnica da seção de contratos e convênios, bem como o parecer do Ministério Público de Contas corroborando com a legalidade das contratações, trago os presentes autos para apreciação deste colegiado. Ante exposto, diante da segunda Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, utilizando as atribuições a mim concedidas e com fulcro no regimento interno desta Corte, voto pela regularidade dos contratos ora analisados, na forma e para fins de direito, com as ressalvas apresentadas no parecer de número 112/2021, exarado pelo Ministério Público de Contas, e ainda pelo encaminhamento da cópia da resolução ao órgão de origem, acompanhado da cópia do parecer acima mencionado. E pela publicação desta resolução no Diário Oficial Eletrônico desta Casa, para que produza os devidos efeitos legais. Então, é assim como voto, senhor conselheiro e senhor presidente. Em discussão. Encerro a discussão, submeto à votação. Conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão.
Aprovado, conselheira. Continua Vossa Excelência com a palavra. Tenho agora, senhores, eu tenho, como já de praxe, sempre trago os processos de aposentadorias, certo? Eu tenho um total de 15 processos. Irei fazer em lista. Primeiro é o processo TC de número 11263, de 2018, que é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida ao servidor Valmir Simplício da Silva, no cargo de artífice integrante da carreira dos profissionais de nível elementar do Estado. Tenho também o segundo processo de TC de número 16195, de 2014, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à servidora Zuleide de Fátima de Oliveira Mota, no cargo de odontólogo, integrante da carreira dos profissionais de Pazeal Saúde. Tenho também o processo TC de número 17561 de 2017, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Alba Nívia de Barros Mendes, no cargo de promotor de justiça, integrante do quadro do Ministério Público do Estado de Alagoas. Tenho também o processo TC de número 4444, de barra 2013, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à servidora Ana Otília Craveiro Barros, integrante da carreira de procurador autárquico do Estado, lotado no Instituto Pazeal Saúde. Tenho também o processo TC de número 11.333, de 2014, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à servidora Maria José Carlos da Silva, no cargo de agente administrativo do Instituto Ipazeal Saúde. Tenho também o processo TC de número 6965, de 2018, que é uma aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, concedida ao servidor Jacinto da Costa e Silva Neto, no cargo em extinção de agente de polícia, motorista da Polícia Civil do Estado. Tenho também o processo TC de número 10187, de 2016, que trata de uma aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, concedida à servidora Maria Hebe Barros Figueira, no cargo de auxiliar de serviços diversos da Secretaria de Estado da Educação. Os próximos processos, eles tratam de aposentadorias pertencentes ao quadro do Magistério Estadual, professor, todos com proventos integrais. É o processo TC de número 6739, de 2015, a aposentadoria voluntária concedida à servidora Sandra Maria dos Santos Sales. Tem também o processo TC de número 6759, de 2015, é uma aposentadoria por invalidez concedida ao servidor Enéas da Silva Amaral Júnior. Processo TC de número 11201, de 2016, que trata de uma aposentadoria voluntária concedida à servidora Nícia Fragoso da Silva. Tenho também o processo TC de número 287, de 2016, que trata de uma aposentadoria voluntária concedida à servidora Maria Auxiliadora Pereira de Vasconcelos. Tenho também o processo TC de número 1118, de 2016, que trata de uma aposentadoria voluntária concedida à servidora Claudinete Alves de Lima. Processo TC de número 6549, de 2016, que trata de uma aposentadoria voluntária concedida à servidora Maria Aparecida Pessoa Veiga Rios. Tenho também o processo TC de número 11160, de 2016, que trata de uma aposentadoria voluntária concedida à servidora Maria Margarida Torquato Nascimento. E, por último, tenho o processo TC de número 6558, de 2016,
que trata de aposentadoria voluntária concedida ao servidor José Rinaldo Ferro Cavalcante. Senhores, diante do exposto, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias para fins de registro, em conformidade com a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e o regime interno desta Casa, considerando a documentação constante nos autos, bem como os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que se encontram presentes os preceitos legais estabelecidos pela legislação que rege a matéria, encontrando-se em condições de merecerem a apreciação desta Corte. Desta forma, trago os mencionados processos para análise dos membros desta segunda Câmara, ao tempo em que opino pelos registros dos seus respectivos atos de aposentadorias e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem e que sejam providenciadas as publicações destes acórdãos na forma e para fins de direito, para que produzam os devidos efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente, é o que tenho a relatar neste momento. Palavra do doutor Enio. Senhor presidente, em todos os processos ora relatados, houve manifestação do Ministério Público de Contas nos autos, em todos eles, em consonância com a manifestação da diretoria técnica, opinando pela concessão dos respectivos registros e retorno dos autos para os órgãos previdenciários de origem. Em discussão? Encerra a redução. Submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovados. Continua com a palavra a conselheira relatora. Desta forma, presidente, eu encerro a minha pauta do dia de hoje, agradecendo a vossas excelências. Obrigado, conselheira. Pela ordem para relatar, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhor presidente, não tenho processo para relatar. Obrigado, doutor Sérgio. Passo eu, então, a relatar. Inicio com o processo de número 12.299 de 2019. É uma denúncia da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. O denunciado é o município de Santa Luzia do Norte. Trata-se de representação formulada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, através do ofício de número 160/2019, em virtude da ocorrência de supostas irregularidades na contratação do escritório de advocacia por parte do município para citado. Narra a representação que o município citado contratou o escritório de advocacia Paraguai Ribeiro Coutinho Advogados Associados com o objetivo de receber royalties de petróleo. Para tanto, ajuizou uma ação de número 10.198/2018.4.02.3004 em tramitação no TRF da Primeira Região. Continua para aduzir que não está comprovada nos autos a legitimidade da contratação do escritório de advocacia indigitado. Diante do narrado, proferi a decisão monocrática de número 461/2019 para intimar o município de Santa Luzia do Norte, na pessoa do então prefeito, senhor Mário Augusto Araújo Lima, para remessa ao Tribunal de Contas do procedimento administrativo que culminou na contratação do escritório de advocacia supracitado. Em resposta à intimação, o município encaminhou o ofício de número 172/2019 com a cópia integral do procedimento de inelegibilidade da licitação de número 05/2018, devidamente instruído para cumprir o trâmite regimental do artigo 192 do nosso regimento. Encaminhei o processo ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer. No setor,
o procurador de contas, N. Pimenta, exarou o parecer de número 3596, que ele, com certeza, nesse momento, fará a explanação. Em apertada síntese, é o que trata e o que trago para relatar. Concedo a palavra ao procurador N. Pimenta. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, trata-se de uma representação da Agência Nacional de Petróleo, noticiando ao Tribunal de Contas suposta irregularidade na representação judicial do município pelo Escritório de Advocacia Paraguai Ribeiro Coutinho e advogados associados, que move uma ação em face da União Federal, daquela autarquia ANP, visando o recebimento de royalties por parte do município de Santa Luzia do Norte, royalties esse que a municipalidade entende que lhes são devidos e que esse direito não é reconhecido administrativamente pela ANP e pela União Federal. Foi trazido a suposta irregularidade na contratação do escritório de advocacia, do escritório de advocacia, sob o argumento de que o mesmo não teria sido efetuado por intermédio de um procedimento de contratação rígido. Ocorre que, conforme trazido em relatório, o eminente relator notificou a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte, e a mesma trouxe aos autos o procedimento de contratação, o procedimento deixa eu só pegar aqui o número 5, processo de inexigibilidade número 5 de 2018, e que o mesmo encontra-se devidamente instruído com os elementos essenciais para que seja considerado, no presente caso, como legítima a contratação desse escritório. Nós, já em outros procedimentos, nós do Ministério Público de Contas questionamos a questão da contratação de escritório de advocacia por parte de municipalidade. Ocorre que, na presente situação, trata-se claramente de um serviço singular, que é o patrocínio em juízo de um direito não reconhecido, numa situação bastante específica de participação em royalties de petróleo. Isso está devidamente configurado no procedimento de inexigibilidade. Então, nós entendemos que, nesse caso, tendo em vista a natureza singular, a notória especialização por parte do escritório de advocacia demonstrada no procedimento de inexigibilidade, e também a questão da inviabilidade de competição, e aqui é bom ressaltar que o escritório foi contratado naquela modalidade de que a sua remuneração vai ser dada com base no êxito do procedimento judicial. Nós entendemos que não deve prosperar o prosseguimento da presente representação e que os autos devem ser arquivados de forma que estão atendidos os requisitos para a contratação direta com base no artigo 25, inciso 2 da Lei 8666. Recentemente houve, inclusive, julgados, tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez corroborando esse entendimento de que é possível a contratação por municipalidade de escritório de advocacia, desde que presentes os requisitos da singularidade do serviço, notória especialização, e que os preços cobrados, os valores cobrados estejam em consonância com os valores praticados em mercado. Em razão disso, nós nos manifestamos
no parecer, por entender que não persistem os indícios de irregularidades trazidos pela Agência Nacional do Petróleo e que os autos devem ser arquivados com não prosseguimento, negando o juízo de admissibilidade à presente representação. Essa manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Enio. O regimento interno desta Corte de Contas traz capítulos específicos sobre denúncia e representação, que está lá no artigo 191, que todos os senhores conhecem fartamente. Consoante narra supra, identifica-se da análise do procedimento de elegibilidade de licitação, que culminou na contratação do escritório de advocacia, tal, para compensação financeira, pelo fato de existir no município de Santa Luzia do Norte extração do ponto de entrega de gás natural, caracterizada como estação de redução de pressão e medição. No que diz respeito ao procedimento de elegibilidade de licitação realizado pelo município, cumpre estabelecer que a Lei 8.666 estabelece parâmetros para a contratação do poder público. Como regra, tem-se o procedimento licitatório e suas modalidades. Acontece que o município, que o princípio constitucional da licitação, como a grande parte das regras jurídicas, não ostenta caráter absoluto. Nesse sentido, nós temos uma farta entendimento. Diante da mitigação legal do princípio da licitação, consoante artigo supracitado que traga esse artigo, resta claro que a intenção do legislador foi viabilizar a contratação por inexigibilidade ante a inviabilidade da competição, tendo em vista as peculiaridades que permeiam as contratações de serviços técnicos de gás de natureza singular, com profissionais de notória especialidade. No particular dos autos, destaco que esta Corte de Contas editou a Resolução Normativa número 05 de 2020, que alterou o conteúdo da Instrução Normativa número 003 de 2016. De 2020, perdão, a Instrução Normativa é de maio de 2020, que alterou o conteúdo da Instrução Normativa número 03 de 2016, para tratar exclusivamente a possibilidade de contratação de escritório de advocacia com o objetivo de atuar na recuperação de crédito de royalties. E eu trago aqui parte desta resolução. Diante disto, a teor da Lei 9.806, de 1994, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, alterou a Lei número 14.039, de 2020, que trata dos serviços de advocacia, que são singulares. Eu trago aqui a parte da alteração da lei. Um caso em desarte, observo que há nos autos vários atestados de capacidade técnica em nome do representado, pelo desempenho da advocacia em situações idênticas, fato que induz a notória especialização do escritório jurídico contratado. Assim, resta incontroverso que o procedimento administrativo de elegibilidade da licitação cumpriu todas as etapas necessárias à viabilizar a assinatura do contrato. De outra banda, importante destacar que o parecer do Procurador de Contas, Enio Pimenta, pugnou pela regularidade do procedimento e arquivamento do feito, pelo fato de não haver elemento suficiente para o prosseguimento do feito. Apenas a título de obter dictum, informo que em pesquisa processual no sítio eletrônico do TRE da primeira região, extrai sentença de primeiro grau, que julgou procedentes, os pedidos do município de Santa Luzia do Norte. O Comando Judicial condenou a Agência Nacional de Petróleo e Gás, ANP, a incluir o ente federativo no rol de recebedores de royalties.
neste padrão, anoto que não há elemento suficiente para prosseguimento do feito. Assim, o arquivamento da representação se impõe. Ante as considerações acima, voto pelo arquivamento da representação ante a ausência de elementos suficientes para prosseguimento do feito como voto. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não, doutor Sérgio. Observei na sua relatoria que Vossa Excelência não mencionou sobre o mérito da admissibilidade, ao final, pelo menos. Então, assim, eu acho que, eu penso que o encaminhamento seria pela admissibilidade da representação, né, diante do cumprimento dos requisitos exigidos para essa admissibilidade, e aí sim, no mérito, o arquivamento, mas penso que seria necessário nós mencionarmos sobre essa admissibilidade. Só esse ponto, porque como se trata de uma representação, então é obrigatório, penso eu, né, o exame desses requisitos, até mesmo para que se dê continuidade ou não ao exame do mérito dos fatos representados. Só esse detalhe, senhor presidente. Obrigado. É pertinente a alusão que Vossa Excelência faz ao processo, e eu vou pedir à nossa assessoria para incluir a admissibilidade do processo e, no mérito, o arquivamento. Muito obrigado, doutor Sérgio. Continua em discussão. Encerro a discussão, submeto à votação. Se você estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passo agora a relatar, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor membro do Ministério Público, 3 processos que entendemos aqui terem sido alcançados, como já extremamente consolidado nesta Corte de Contas, pelo requisito, pelo Instituto da Prescrição. Passo a relatá-los, vou fazer os 3 em lista, para depois passar para o Ministério Público se pronunciar. Processo TC de número 1723 de 2013, no município São José da Tapera, responsável, senhor Jarbas Pereira Ricardo. Trata-se de sancionamento pelo não envio no prazo regulamentar da 5ª remessa de SICAP, correspondente às obrigações regulares do tribunal. Compostando os autos, verifiquei que primeiro não tramitou pelo Ministério Público de Contas, mas que entre a data da ocorrência do fato gerador do presente processo, que foi de 2012, e a lavratura da decisão, passaram mais de 5 anos. Processo de número 13.767, de 2013, do município de Palestina, responsável, senhor José Alberto Barbosa dos Santos. Ex-prefeito do município, o sancionamento pelo não envio do prazo regular da 6ª remessa SICAP das obrigações de dezembro de 2012. Verificando os autos, também não tramitou pelo Ministério Público, mas que entre a data da ocorrência do processo, que foi 2013, e a data e a lavratura da decisão, que passaram mais de 5 anos. Processo TC de número 2651, 2011, a Unidade da Defensoria Pública Geral do Estado de Alagoas. O responsável é Eduardo Antônio de Campos Lopes. O sancionamento se deu pelo não envio no prazo regulamentar do contrato firmado com a empresa Fael Comércio e Serviços, descumprindo o nosso calendário de obrigações. Verificamos também que o processo não tramitou pelo Ministério Público, mas entre a data da ocorrência do fato gerador da representação do processo, que foi 2009,
e a lavratura da decisão se passaram mais de 5 anos. Portanto, entendemos que todos estejam alcançados pela prescrição e assim de manifesto. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, nos 3 processos ora relatados, processo 2651/2011, 1723/2013, 13767 de 2013, o Ministério Público opina favoravelmente ao reconhecimento ex officio da prescrição, conforme já sumulado por esse egrégio tribunal, e, consequentemente, pelo arquivamento dos autos. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Conselheira e conselheiro Sérgio, se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, esgotada a nossa pauta, portanto, passo às explicações pessoais e concedo a palavra a Vossas Excelências. Nessas explicações pessoais, eu gostaria de me manifestar, dizendo à conselheira Maria Cleide que soube do incômodo que Vossa Excelência passou a turbulência e sendo acometida por este mal que está assolando a humanidade, mas que os sintomas foram muito leves, já se encontra na franca recuperação. O que nós desejamos é que Vossa Excelência se recupere da forma mais rápida e, pelo que nós estamos vendo, já se encontra superando essa fase. Portanto, receba o meu abraço, meus cumprimentos e desejo de que as melhores sejam o mais rápido possível para poder contar com Vossa Excelência sempre aqui, com o seu conhecimento, com a sua expertise, com a sua dedicação nessa Corte de Contas. Continua Vossas Excelências com a palavra. Eu me associo a Vossa Excelência, senhor presidente, desejando à conselheira Cleide a recuperação mais breve possível. Conselheira Maria Cleide, eu nem sabia dessa notícia, mas é bom vê-la bem, né? A gente tem evitado aí ao máximo, buscado se cuidar, mas é uma doençazinha complicada. Ainda bem que Vossa Excelência, pelo visto, já passou a pior fase e que continue aí com muita saúde e muita alegria na sua vida. Com a palavra, a conselheira Maria Cleide. Caros colegas, quero agradecer essa manifestação de carinho e digo a vocês, é um negocinho ruim, viu? Meu Deus, é assustador, sabe? Ao tempo que a gente está vivenciando isso, quando a gente vê tantas pessoas partindo, você fica realmente muito assustado. Mas tem que ter muita fé em Deus, temos que tomar todos os cuidados que tem que ser feito, realmente. Não, ninguém facilita, ninguém dê bobeira, porque é uma coisa que é assustadora mesmo, sabe? Mas, graças a Deus, estou passando por isso, está passando já, estou agora na quarentena, todos os sintomas que eu tive, a maioria deles, mas graças a Deus passou. Agora é tocar a vida e cuidado, minha gente, tenham muito cuidado, não facilitem não, porque é uma coisa que é assustadora realmente. Não desejo a ninguém, mas graças a Deus estou aqui bem e muito, muito obrigada pelo carinho de todos. Muito obrigada. Não havendo mais pronunciamentos, desejo a todos uma semana próxima de trabalho, de dedicação, a recuperação mais breve da conselheira Maria Cleide, que já se encontra muito bem, desejando a todos uma semana de trabalho. Encerra a presente sessão, convocando-os a todos para a próxima em horário regimental.